Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. Confiança do empresariado industrial registra a segunda queda consecutiva e fica perto do limite mínimo de otimismo. O indicador divulgado mensalmente pela Confederação Nacional da Indústria já tinha registrado uma queda significativa em setembro. E ontem, a entidade publicou, então, um novo levantamento. Desta vez, o índice de confiança do empresário industrial, o ICEI, ficou em 50,5 pontos em outubro. O resultado atingiu o limite da linha de 50 pontos que separa o otimismo do pessimismo. É a segunda queda mensal consecutiva do índice, que perdeu 2,7 pontos nos últimos 2 meses. Em agosto, o ICEI estava em 53,2 e no mês passado fechou em 51,9. Um dos componentes do ICEI mede a percepção atual sobre a economia e a própria empresa ficou estável aí em 45,6%. O indicador está abaixo da linha de 50 pontos desde janeiro e vinha se recuperando ao longo dos meses. Mas a alta foi interrompida em setembro e agora novamente então em outubro. O estudo divulgado ontem também apontou que o índice de expectativas caiu 1,2 pontos, chegando então a 53. Esse indicador mede a percepção do empresário para os próximos 6 meses em relação à economia e também à própria empresa. Apesar de estar acima da linha de 50 pontos, o que indica um otimismo, o percentual de empresários que manteve essa percepção diminuiu em relação ao mês passado. Para fazer o estudo, a Confederação Nacional da Indústria consultou 1.323 empresas, entre elas 547 de pequeno porte, 483 de médio porte e 293 de grande porte. O estudo foi feito entre os dias 2 e 6 de outubro. Pedro, 2 perguntas. Primeiro, esses números demonstram a verdade sobre o que está acontecendo? E segundo, são preocupantes? Esses números, infelizmente, demonstram sim a verdade do que está acontecendo. Vamos lá. Diferente de muitas vezes as pesquisas de opinião que perguntam algumas percepções das pessoas que podem ser maquiadas ou por um interesse político ou um interesse partidário ou uma adesão muitas vezes a determinadas candidaturas, ecos da eleição, nesse caso os empresários eles estão analisando o negócio deles. Eles olham para aqueles negócios, se a geração de empregos dele, a geração de caixa, a venda de produtos, se isso lhes deixa otimista ou não, se as condições do país lhes deixa otimista ou não para fazer investimentos. Então, Mark, respondendo agora a sua segunda pergunta, se isso é preocupante, é muito preocupante. Porque vamos lá, você pega esses dados e percebe que eles não estão confiantes nos próximos 6 meses, a tendência é que eles não se sintam confortáveis em investir nos próximos 6 meses. E isso significa 2 coisas. Primeira delas, a produção industrial caindo, você tem menos produtos no mercado. Com menos produtos no mercado, a tendência é que a inflação, que existe uma expectativa de queda maior, que ela não caia tanto quanto poderia. E a segunda questão desse problema é o seguinte, você não tem nova geração de emprego. Quando a gente traz aqui a criação de emprego industrial no Paraná, você percebe até que tem um crescimento nos últimos meses, mas no agregado de 12 meses, esse dado ele não se confirma. Então, ele é um dado muito ruim. E se você conecta com o dado de confiança do empresariado, inclusive nacional, que vinha com dados melhores do que o do Paraná, também já passou a ter ali uma desconfiança. E conversando com os empresários, Mark, o principal problema é eles não entendem o que será essa reforma tributária, eles não entendem essa sanha arrecadatória do governo federal e mais do que isso, a instabilidade entre os próprios poderes gera ali uma dúvida se o Brasil hoje é um local seguro ou não para se investir. Ou seja, a gente deve sim colocar as barbas de molho e nos preparar ali para talvez algumas dificuldades, porque é isso que esse dado traduz.